Boa noite, irmão Sião. Boa noite. Quantos estão com expectativa que Deus vai fazer algo hoje aqui? Amém. Quantos já sabem que Deus já está fazendo algo aqui? Glória a Deus. Fica de pé onde você está. Nós vamos entrar nesse momento de oração. Se levante aí com a gente vai clamar por algo novo de Deus. Sabe, os céus respondem à expectativa. Fala para quem está do teu lado, aumenta a tua expectativa. Fala para outra pessoa, fala assim: a tua fome atrai o céu aqui. Fala assim: aumenta a tua fome. Amém. Erga suas mãos para o alto e repita comigo: Senhor Deus, alarga em mim a capacidade para receber mais de Ti. Hoje, Senhor, aumenta a minha fome. Aumenta, Senhor, a minha expectativa e fé. Eu sei que o Senhor está aqui, e por isso eu me achego com ousadia. Eu me achego agora como uma esponja que suga de Ti. Eu quero sugar da Tua unção, da Tua graça, da Tua presença. Aquilo que eu preciso, eu encontro na Tua presença. Toma 30 segundos e fala para Ele o que você precisa agora. Se você está esperando uma resposta de Deus, se você precisa um destravar da parte dEle, se você precisa de uma libertação hoje, se você precisa escutar a voz dEle, se você precisa hoje um pouco mais de esperança, se você precisa só de um sinal para você não desistir, seja o que for que você estiver precisando agora, expressa para Ele, expressa, verbaliza isso agora. Fala para Ele: Pai, eu vim e eu espero um toque. Eu me achego a Ti, porque eu não estou vindo para qualquer pessoa. Eu venho àquele que é poderoso para fazer muito mais, além, infinitamente, abundantemente, aquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou desejando e daquilo que eu estou pedindo. O Senhor pode, o Senhor é poderoso. É por isso que eu me achego a Ti agora. Erga as suas mãos e repita comigo: Senhor, eu Te dou total liberdade. Espírito Santo, traz o Teu alinhamento. Aquilo que está fora de ordem, hoje, Senhor, põe na Tua ordem. Aquilo que eu preciso ser confrontado, eu quero ser humilde, eu quero ter um coração ensinável. Me confronta com a Tua verdade. Pai, o Senhor sabe as áreas da minha vida em que eu preciso de um alento. Eu peço agora, me toca, me conforta, me abraça naquelas áreas que eu preciso, Deus, do Teu consolo. Acima de tudo, Senhor, renova minha mente para que eu seja transformado. Ensina-me a amar, para Te amar melhor e amar o meu próximo como a mim mesmo, em nome de Jesus. Se você orou isso com fé, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau, uau. Antes de você sentar, vira para umas 4 pessoas e fala assim: aumenta a tua expectativa, Deus vai te surpreender. Fala para umas outras pessoas, fala: se prepara, hoje vai mudar a tua vida. Algo vai mudar. Amém. Você pode se assentar. Enquanto vocês estão se assentando, eu não sei você, mas eu amo domingos de batismo. Quem curte os domingos de batismo que nós temos? Eu não sei aonde estão os nossos batizandos, eu imagino que eles devem estar se trocando, mas você vai vê-los por aí, eles vão estar com o cabelo molhado, assim que você vai conseguir distinguir quem foram as pessoas batizadas. E eu quero te encorajar, você abraçar essas pessoas, dar um parabéns, e realmente, porque eles tomaram a melhor decisão de suas vidas.
Quando você se posiciona publicamente perante o Senhor e perante o público, as pessoas, essa é a melhor decisão que você toma na tua vida. E eu não sei você, mas será que a gente consegue, mesmo muitos deles ainda não estando aqui de volta, a gente pode dar uma salva de palmas para todos os nossos batizandos? Glória a Deus pela vida deles. É isso aí. E a gente vai estar, a gente teve os batizando, nós tivemos bastante pessoas sendo batizadas no culto das 4 horas, também estamos lá com o culto no Morumbi, e Deus tem feito grandes coisas. Quem é grato porque Deus sempre tem novidade de vida pra gente? Glória a Deus, cara. Hoje nós vamos dar sequência para aquilo que nós começamos domingo passado. Quem esteve aqui com a gente em um dos cultos da Monte Sião do domingo passado? Se esteve em um dos 6 cultos, levanta a mão. Você que estava aqui com a gente, você sabe que nós começamos uma série. Agora, se você não estava aqui com a gente domingo passado, eu vou explicar o que está acontecendo. Nós começamos uma série, e é uma série de mensagens que começou domingo passado. Nós vamos continuar este domingo e os próximos 2, são 4 domingos no total, e nós estamos abordando uma questão que nós abordamos a cada mais ou menos 18 meses a 2 anos. Então, se você também é novo aqui na Monte Sião, se você chegou aqui antes de 18 meses ou talvez 2 anos, isso aqui talvez é a primeira vez que você está escutando essa série. E essa série se chama Os Dois Senhores. Fala comigo, Os Dois Senhores. Essa série trata sobre a Bíblia e as finanças. É isso mesmo, nós vamos falar sobre dinheiro. E eu tenho compartilhado um pouco da minha jornada com isso, porque eu lembro que mais ou menos 6 anos atrás, quando eu e Júnior voltamos do nosso sabático, nós estávamos chegando aqui no Brasil para eu também assumir a Monte Sião como líder sênior. Eu já estava no ministério há um tempo já, mas nunca tinha liderado uma igreja como pastor sênior. E eu estava, na verdade, com um pouco de medo, um pouco nervoso. Falando a verdade, eu estava bem nervoso. E eu falava, Deus, e eu falava, Senhor, eu quero fazer um bom trabalho, eu estou disposto. E eu falava, Deus, me ajuda, me ajuda. E o Senhor falou uma coisa para mim: se você fizer a tua parte, eu faço a minha parte. Quem crê nisso? Né? Vira para quem está do teu lado e fala assim, ó, se você fizer a tua parte, fala assim, fica tranquilo, Deus vai fazer a parte dele. Amém? Sabe o que o Senhor também falou para mim? Se você fizer o natural, eu faço o sobrenatural. Sabe, a gente quer muitos. Quantos aqui tem fome de ver o sobrenatural? Levanta a mão, você tem fome. Só que a gente não entende que o sobrenatural só pode entrar em ação em nossas vidas uma vez que nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, ou aquilo que é o natural. E eu estava falando, Pai, eu quero fazer o meu melhor, eu quero fazer, sabe, eu quero dar tudo que eu tenho. E eu falava, Deus, eu faço de tudo. Eu faço aconselhamento se o Senhor pedir, eu faço discipulado se o Senhor quiser, eu faço apelo todos os cultos, eu vou orar por cura todos os cultos. Pai, eu vou pregar de tudo que o Senhor quiser. Eu só estou pedindo uma coisa, ó Deus, só uma coisa: não me faça falar de dinheiro na igreja. Só isso, o resto eu faço. E o Senhor falou, por que você não quer falar de dinheiro na igreja? Falei, Deus, eu não quero falar de dinheiro na igreja, porque senão o pessoal vai pensar que eu sou um charlatão. E eu não sou um charlatão. E Pai, as pessoas não sabem por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu faço isso porque eu tenho uma causa nobre, eu estou me doando, e eu fazer a obra do ministério, e é um sacrifício para mim, e eu não estou fazendo isso por dinheiro, Pai. O Senhor sabe daquilo que eu já abri mão para estar aqui. E eu comecei tentar convencer a Deus que eu tinha razões boas para não estar falando de dinheiro na igreja. E o Senhor começou a falar comigo, na verdade não é que você tem um zelo daquilo que as pessoas, ou daquilo que seria a tua reputação. Você tem, na verdade, um medo dos homens, um temor dos homens, e você tem medo daquilo que eles vão pensar de você. E isso no fundo é orgulho. Eu falei, Deus, como que assim que eu sou orgulhoso? O Senhor começou a falar comigo, você é orgulhoso, porque você está querendo preservar uma imagem sem se importar daquilo que eu penso acerca de você. Quem é você? Pai, eu sou teu servo, eu sou teu filho. Então você deveria estar debaixo do meu temor e não do temor dos homens. E eu comecei a entender que na vida a gente sempre tem essa escolha a tomar. Ou você vai operar os seus dias aqui nessa terra
debaixo do temor dos homens, se importando mais com o que as outras pessoas estão pensando daquilo que você está fazendo, se as outras pessoas estão interpretando certo as suas intenções, ou você pode falar: Deus, não é que eu quero sair ofendendo as pessoas, mas o que eu quero mais do que tudo é te agradar. Eu quero me preocupar com aquilo que o Senhor pensa acerca de mim, contanto que o Senhor saiba as intenções do meu coração. Se as pessoas souberem, amém. Se elas não souberem, amém também. Eu quero continuar fazendo aquilo que o Senhor está pedindo para eu fazer. E eu comecei nesse momento de oração a falar: Pai, então eu quero abrir mão disso. E o Senhor começou a falar comigo: você vai pregar a palavra? Eu falei: Deus, óbvio, eu amo a palavra, eu amo a Bíblia, eu amo estudar a palavra, e eu sempre preguei a Bíblia aí. E o Senhor falou comigo: vai ser bem difícil você liderar Monte Sião pregando a Bíblia, se você nunca tocar no assunto de finanças, sendo que na Bíblia existe mais do que 1.500 menções de dinheiro e de finanças na palavra. Então hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Por mais polêmico que possa ser, por mais controverso que possa ser, e se você está um pouquinho tenso agora, que você sabe que eu vou falar de dinheiro, eu quero falar para você: relaxa. A gente não vai pedir oferta no final do culto, tá bom? A gente não vai falar: agora a gente vai pôr em prática. Não, fica tranquilo. Você não vai precisar abrir a carteira, a não ser que Deus fale com você. Mas a gente não vai ter nem oportunidade para você fazer isso. Você que vai ter que fazer, se você sentir de Deus fazer. Mas uma coisa a gente vai fazer: a gente vai abrir o coração. Pode ser? A gente vai abrir a nossa mente, e mais do que isso, nós vamos abrir a Bíblia. Porque não tem a ver com a minha opinião, e não tem a ver com a opinião da Monte Sião. Tem a ver com o que a Bíblia fala. Muito daquilo que é a controvérsia, muito daquilo que é a polêmica do dinheiro, é porque existe um vácuo de pessoas falando acerca do que a Bíblia fala de teologia. Eu diria que muitas pessoas bem intencionadas, para elas não entrarem no meio desse tiroteio, elas se abstêm da discussão de dinheiro. E nesse vácuo, pessoas mal intencionadas se aproveitam e usam e distorcem para os seus próprios ganhos. Hoje nós vamos preencher o vácuo aqui na Monte Sião. E nós não queremos preencher o vácuo com a nossa opinião. Nós queremos preencher esse vácuo com aquilo que a Bíblia diz acerca de dinheiro. Amém? Então abre o teu coração e abre também tua Bíblia comigo, Lucas 16. Lucas 16, versículo 13. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Esse aqui é o versículo que nós lemos no domingo passado. A gente vai repetir esse versículo de Lucas 16, versículo 13. Diz assim: todo mundo achou? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de se achegar ou dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Fala comigo: eu sou um servo. Olha, isso aqui não é a minha opinião, isso aqui é o que Jesus está falando. Jesus está falando assim: você é um servo, e porque você é um servo, você não pode servir a dois senhores. Você vai ter que escolher. Você conscientemente entendendo que você é servo, ou inconscientemente sendo servo, você não deixa de ser servo. A pergunta é: quem você serve? A quem que você está servindo? Agora olha só o que ele diz aqui: você tem que escolher um, porque você não pode servir a Deus e você não pode servir a Mamon. Repita comigo: eu sou servo e eu não posso servir a Deus e também a Mamon. Eu terei que escolher. Então hoje, e eu espero que semana passada você já tenha feito a escolha, mas se você escolheu servir a Deus, eu imagino que todo mundo aqui escolheu servir a Deus, sim? Se você não escolheu servir a Deus, escolheu servir a Mamon, provavelmente você não voltou aqui esse domingo, certo? Então hoje a pergunta é: depois que você escolhe servir a Deus, o que eu faço para servir a Deus? Como que eu ajo em relação a essa questão de finanças? Eu acho que o X da questão aqui é mordomia. Então hoje nós vamos falar sobre o que significa você ser um mordomo. Um servo é um mordomo. Um mordomo é aquele que faz gestão e administração de algo que Deus encarrega em nossas mãos. Então se você estiver anotando, hoje nosso título é: nós todos somos mordomos. Fala comigo: somos todos mordomos.
Então esse é o título da nossa mensagem. Se tiver, anota aí, eu tenho 4 pontos para variar, mas eu queria que você já abrisse comigo em Mateus 25. Mateus 25, versículo 14. Esse aqui é o nosso texto também para a mensagem de hoje. E a primeira coisa que a gente começa a entender é que nesse texto de Mateus 25, a gente começa a enxergar todos os princípios de mordomia. Então vamos lá comigo, versículo 14. Olha só o que está escrito aqui: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. Então, de quem são esses bens? De quem são esses bens? Do Senhor, desse homem. Esse homem entrega para os seus servos. Esse homem é o Senhor dos servos. Continua comigo o versículo 15. Para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2, outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E se ausentou para longe. E tendo ele partido, aquele que recebeu 5 talentos, negociou ou granjeou com eles, ou multiplicou outros 5 talentos. Da mesma maneira, aquele que tinha recebido 2, granjeou também outros. Mas aquele que tinha recebido 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio então o Senhor, o homem, voltando para ajustar as contas com os seus servos. Fala comigo, prestação de contas. É o que está acontecendo aqui. Eu estou falando para você repetir essas coisas, porque depois nós vamos voltar para focar nesses pontos que nós estamos enfatizando. Versículo 20. Então aproximou-se aquele que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos. E ele disse: Senhor, me entregaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bom servo e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Agora, olha só, eu quero que você sublinhe isso aí. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Essa frase é a regra da promoção no reino. Toda vez que você quiser crescer no reino de Deus, você tem que entender que a maneira que você cresce no reino de Deus é quando você começa a praticar isso que o Senhor acabou de falar para o seu servo. Quando você consegue ser fiel com o pouco, sobre muito Ele te coloca. Agora, vamos dar uma pausa nesse texto aqui, e eu quero só focar em algumas coisas. Talvez você está me escutando, está pensando: Theo, tudo bem, eu entendo que você está falando sobre mordomia, mas eu não entendo como que eu estou sendo um mordomo daquilo que Deus me deu. Eu não vejo nada que Deus me deu para eu ser mordomo. Bom, se você está vivo aqui, você está respirando na tua cadeira, sim? Tá. Você é mordomo do tempo. Fala comigo, tempo. Deus te deu tempo. Deus contou os dias. Ele tem seus dias contados. Você não sai um dia antes, nem um dia depois daquilo que Deus já predeterminou na tua vida. Quem pode dizer muito obrigado, Deus? Não é verdade? Fala bem ao teu lado, fica tranquilo. Você não sai um dia antes, você não sai um dia depois daquilo que Deus predeterminou. Você tem um tempo aqui. Alguns vão viver 70 anos, outros vão viver 50 anos. Alguns podem viver 80, outros até 90. Independente, Deus já determinou o teu tempo. Você tem um tempo aqui, e nós estamos hoje fazendo gestão de tempo. Além de tempo, você tem talento. Fala comigo, habilidades. Quando nós falamos sobre essa parábola dos talentos, nós não estamos só falando sobre habilidades, nós estamos falando de recursos de modo geral. Mas nesse caso, eu estou falando sobre dons. Você tem um dom, você pode falar: Theo, mas como assim que eu tenho um dom? Eu, na verdade, sou bom no que eu faço porque eu ralei. Eu fui atrás daquilo. E é verdade, você pode ter sido a pessoa que lapidou o dom, mas a aptidão natural, Deus que te deu. Faz sentido? Deus que te deu essa habilidade. Você fala assim: eu não tenho nenhuma habilidade. Todos nós temos uma habilidade. Talvez você ainda não descobriu qual que é a tua habilidade, mas você tem um dom, você tem uma aptidão, você tem uma habilidade que Deus te deu, um talento. Além de talento, todos nós temos tesouro. O teu talento, o teu tempo vivo aqui nessa terra, se você junta os dois, você faz labor, e todo trabalhador é digno do seu salário. Você tem tesouro. Fala comigo, dinheiro. Você pode pensar: Theo, mas tudo que eu tenho de dinheiro, eu ralei para ter. Eu acordei cedo, fui trabalhar, eu estudei, eu paguei o preço, eu me sacrifiquei, fui o primeiro a chegar, o último a sair. Que bom, você realmente é digno do teu salário. Mas aquele tesouro,
Deus que te deu. Mas como que Ele me deu se eu paguei o preço para ter o dinheiro? Olha para a tua mão. Quanto que você pagou para ter essa mão? Teu cérebro, você comprou aonde? O oxigênio que você respira, você paga quanto de aluguel? A saúde que faz você sair da cama para trabalhar, aonde que você arranjou essa saúde? A disposição, a ideia criativa, veio de onde? Tudo que nós temos é fruto daquilo que Ele nos deu. Eu falava outro dia com um médico, e esse médico estava me contando sobre um colega dele, que é um cirurgião extremamente assim, bem sucedido, e ele é um profissional muito bom, ele é fora da curva. Eu falei assim, mas o que é que faz ele ser fora da curva? Ele falou para mim, a mão. Eu falei, a mão? Quando ele faz cirurgia, o controle que ele tem na mão, ele faz inúmeras cirurgias em um só dia. Como assim? Ele vai de lugar para lugar, os enfermeiros estão prontos, ele entra, ele faz cirurgia, vai para o próximo. Ele faz cirurgia porque ele tem uma mão excelente, fora do comum. Eles dizem que a mão dele é de gênio. Eu pensei, uau, Deus, aquele homem, por mais que ele tenha estudado anos e anos na escola de medicina, ele não pagou para ter a mão que ele tem. Deus deu uma mão para ele, e ele foi lapidando a habilidade natural que ele tem. Faz sentido? Tudo que nós temos é dele. Agora, sabe uma outra coisa que também nós temos, e que nós temos que ser bons gestores? É a nossa influência. Quem aqui se considera influente? Levanta a mão se você é um influenciador. Levanta a mão bem alto, tá bom. Nem todo mundo levantou a mão, pode abaixar. Quantos aqui são líderes? Levanta a mão bem alto, tá bom. Também nem todo mundo levantou a mão, mas tudo bem. A verdade é que a pessoa que exerce influência é líder. Liderança nada mais é do que você exercer influência sobre outra pessoa. Nem se essa influência é sobre você mesmo. Então, todo mundo deveria levantar a mão, porque todo mundo é líder, pelo menos de si. Eu espero. Quem é líder aqui? Pelo menos você lidera você mesmo. Certo? Você não é capacho de ninguém. Amém? Você pode pensar até, mas eu não me considero um líder. Bom, você não consegue exercer influência? Talvez você nunca pensou dessa maneira. Mas se você tem um cachorro e você vai passear com o teu cachorro, quem está liderando quem? Você é um líder. Você vai falando, vamos lá, vamos lá. E você fala, para aqui, faz a sujeira aqui, dá a volta na esquina, vamos entrar, vamos voltar para casa. Você está liderando o teu cachorro, pelo menos eu espero que sim. Faz sentido o que eu estou falando? Você tem teu tempo, você tem teu talento, você tem teu tesouro, você tem influência ou liderança. E por final, fala comigo, relacionamentos. Deus te deu uma família. Talvez você pense, mas no meu caso eu não tenho família. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos. Mas deixa eu falar uma coisa, se você está sentado na cadeira que você está sentado, hoje saiba que isso aqui é uma família. É uma família espiritual. Algumas pessoas falam, cara, mas eu não tenho muitos amigos. Eu volto a dizer, a lei da promoção do reino é, se você for fiel com pouco, sobre muito, eu te colocarei. Eu vejo que muitas pessoas não têm muitos amigos porque não são bons amigos. Se você consegue ser um bom amigo para uma pessoa, eu te garanto que é bem mais atraente você ser amigo para outras pessoas. E você naturalmente vai atrair pessoas e você vai crescer nas suas amizades. E até o mais importante, por sinal, não é quantidade, é qualidade dos seus relacionamentos. E quando você começa a entender, Deus põe pessoas na tua vida e você e eu, como gestores, vamos ter que responder acerca dos nossos relacionamentos. Então nesse caso aqui que nós estamos lendo em Mateus, Jesus está contando uma parábola que tem princípios do reino. Esses princípios do reino são aplicáveis no nosso dia a dia aqui na terra. E ele está falando, esse homem deu talentos, recursos, sejam ele tempo, seja ele tesouro no teu caso, seja ele própria habilidade, seja isso influência, amigos. Ele está esperando que haja um granjear. Agora ele fala, se você for fiel sobre o pouco, sobre muito eu te colocarei. E daí ele fala assim, entra, acompanhe comigo aí no versículo 21, entra no descanso do teu Senhor. O que significa isso? Significa que se você consegue ser fiel com pouco e sobre muito ele te coloca, você também pode entrar no descanso. Fala comigo, recompensa. Quando nós estamos falando de mordomia, existe então recompensa.
Continuando aqui no versículo 22, chegando também aquele que tinha recebido 2 talentos, ele disse: Senhor, o Senhor me entregou 2 talentos, eis que com eles eu ganhei outros 2 talentos. Ele multiplicou. A mesma coisa acontece que aconteceu com o primeiro. Bom está, bom e fiel servo, diz o Senhor. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no descanso do teu Senhor, recompensa. Versículo 24. Mas também, chegando aquele que receberá 1 talento, ele disse: Senhor, eu te conhecia como um homem duro, que ceifas onde não semeaste, que ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e servo negligente, sabes que ceifo onde não semei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu voltasse receberia pelo menos o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem já 10 talentos. Versículo 29, sublinha isso. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que ele tem lhe será tirado. Sabe, hoje nós vamos falar sobre 4 princípios da mordomia. E quando você começa a analisar esse texto, você encontra os 4 princípios nesse texto. O primeiro princípio, se você tiver anotando, anota aí comigo, é o princípio da posse. Fala comigo, posse. Fala comigo, propriedade. Todos nós somos mordomos, e ser mordomo significa que você vai fazer gestão de algo que não é teu. A pergunta é: quem tem a posse? Quem tem a posse do teu tempo? Quem tem a posse do teu talento, do teu tesouro, das tuas influências ou da tua liderança? Quem tem a posse dos teus relacionamentos? Salmos 24, abre aí comigo, Salmos 24. Sabe, a coisa que a gente entende do universo é Gênesis. Gênesis é o início, onde Deus cria os céus e a terra. Desde o momento que Ele cria, é natural você pensar que o Criador é o primeiro dono. Então, obviamente, Deus é o primeiro dono. E você não encontra ao longo das Escrituras em nenhum momento onde Deus negligencia a propriedade da criação. Você pode pensar, mas e se Ele não negligenciou, por que é que Jesus teve que ir lá então pegar as chaves, a autoridade? Porque Ele permite com que Satanás tenha acesso, através do livre-arbítrio que o homem escolheu dar o acesso, mas ele vem e recolhe a autoridade, mas a posse sempre foi de Deus. A posse, a propriedade, tanto que o salmista no versículo 1, ele diz, do Senhor, 24:1, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. De quem que é a terra? Do Senhor. Olha só o que ele diz, o mundo e os que nele vivem. O que o salmista está falando é, olha, é o seguinte, o mundo é de Deus, tudo que está dentro do mundo é de Deus. A terra é de Deus, tudo que existe dentro da terra também é de Deus. Continuando no versículo 2, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares. Aí está, se Ele criou, Ele é o primeiro dono. Se Ele funda a terra sobre os mares, Ele é o primeiro proprietário. E firmou-a sobre as águas. Se Ele firma os firmamentos da terra, Ele é o primeiro Senhor. A posse é dele, Ele é dono de tudo e de tudo que nele existe. Pula comigo aí, Salmo 50. Entra comigo, Salmos 50, versículo 10. Salmo 50, versículo 10. Olha só o que o salmista diz acerca de Deus. Aqui é o Senhor falando. Pois todos os animais da floresta são meus, como são também as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Que ele está falando, em todas as montanhas dessa terra, e tem gado, fazenda, aquilo é de Deus. Mas você pode pensar até, mas tem aquele fazendeiro que eu conheço, ele trabalhou, ele comprou, ele cria gado, e aquele gado não é dele? Aquele gado está debaixo da custódia ou da administração dele enquanto ele está aqui na terra. Até hoje eu não vi um fazendeiro que morreu e levou o gado com ele. Se é dele, ele tem que levar com ele. Mas já que não é dele, ele deixa. Por que ele deixa?
Porque na verdade é a maneira que nós falamos. Eu sou dono desse gado. Você é dono desse gado perante a lei dos homens, mas perante o Altíssimo, você simplesmente está fazendo gestão desse animal, enquanto ele está debaixo da tua responsabilidade. Mas o dia que você morrer, ele continua aqui, ou o dia que ele morrer, você continua aqui. Faz sentido? Ele continua dizendo aqui no versículo 11, Salmo 50, versículo 11: eu conheço todas as aves dos montes, eu cuido das criaturas do campo. Versículo 12: se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, porque o mundo é meu e tudo o que nele existe. Em outras palavras, tudo que nós fazemos é meramente gestão. Fala comigo, eu sou um gestor. Você é um gestor de algo que a ti não pertence, pertence a Deus. No final de tudo, nós estamos fazendo gestão ou mordomia para o Criador, o Deus vivo. Agora, quer dizer que eu faço para Ele? Sim, você faz, nós fazemos gestão e administração dos bens dele, mas no processo não quer dizer que você não vai ser abençoado. No processo de fazer mordomia, não quer dizer que você não vai abençoar as pessoas ao teu redor, ou que pessoas vão ser beneficiadas pela tua fidelidade. E é da vontade de Deus que você venha ser canal de bênção para você, para a tua família e para as pessoas ao teu redor. Mas é importante que nós nunca percamos de mente que quem é o dono é Deus. Faz sentido o que eu estou falando? Olha só esse outro versículo, eu queria que você abrisse comigo, 1 Coríntios, capítulo 6. Sabe, uma coisa importante, se Deus é dono de tudo, quem concorda que Deus é dono de tudo? Eu não consigo ser dono de nada. Não é porque eu não quero ser dono de nada, é porque é impossível. Se você já é dono, Deus, como que eu vou ser dono? Só pode ter um dono. Faz sentido? Então, aqui a gente entende até o que Paulo está falando para a igreja dos Coríntios. E esse aqui ele vai entrar até um pouco mais fundo. Olha só o que ele vai falar no versículo 19 de 1 Coríntios 6. Ele fala aqui: acaso vocês não sabem que o corpo de você é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Fala comigo, o meu corpo, faz assim, fala assim, aqui habita o Espírito Santo. Fala comigo, o meu corpo é o tabernáculo do Espírito Santo. Agora, é o que está escrito no texto, mas o que isso significa? Quais são as ramificações do teu corpo ser o santuário do Espírito Santo? Significa aqui que ele diz, este corpo que lhes foi dado por Deus, está acompanhando aqui no versículo 19? E que vocês não são de si mesmos. Ele está falando, sabe por que o teu corpo é o santuário do Espírito Santo? Porque Deus te deu o corpo para que o teu corpo fosse o tabernáculo ou o santuário do Espírito Santo. E esse corpo, na verdade, por mais que tenha sido dado para você, você está fazendo gestão dele, mas na verdade não é teu. É isso que ele está falando. Então nem o nosso próprio corpo é nosso. Nós estamos com o corpo para fazer gestão dele para Deus. Versículo 20: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Será que você consegue fazer isso em primeira pessoa? Vamos repetir isso? Fala comigo. Eu fui comprado por um alto preço. É o sangue de Jesus. Por isso, eu não pertenço a mim, eu pertenço a Ele, e com o meu corpo, eu glorifico a Ele. O que significa isso? Significa que eu não sou dono do meu corpo. Vamos supor se você precisa de um carro por uma semana e você não tem um carro. Agora eu tenho um carro e o meu carro é um carro preto. E você vem falar assim, Theo, aquele carro preto lá, você está usando essa semana? Se você quiser pegar emprestado, pode pegar. Tem que fazer umas correrias essa semana. Não, em vez de você ficar pegando condução aí, pega esse carro aqui, vai mais rápido. Você pega o carro, eu falo, me entrega na sexta. Tudo bem. Sexta-feira chega e você aparece na minha garagem com um carro vermelho. Qual que seria a minha reação? O que você fez com o meu carro? Sim ou não? Se alguém fizesse com você, o que você falaria? O que você fez com o meu carro? É que eu gosto de vermelho, cara. E daí você falaria o que para ele? Não é o teu carro para você pintar de vermelho, é o meu carro. Faz sentido? O teu corpo não é teu.
Deus, eu vou mudar o meu corpo. Não estou falando contra cirurgia plástica. Faz sentido o que eu estou falando? Mas o que eu estou falando é, até quando você fala assim, eu faço com o meu corpo o que eu quero fazer com o meu corpo. Epa, o corpo não é teu? Se fosse teu, você levava embora quando você morresse. Mas já que não é teu, você deixa para ser enterrado. É que nem eu comecei a ver o dia que minha tia morreu. Eu falei sobre isso no culto passado. Alguém falou assim, Theo, você fala de morte tão friamente. Eu falei, é porque já teve tanta morte ao meu redor que eu já me acostumei. Mas, vem comigo. Foi essa reação que ela teve. E eu estava olhando assim para o corpo da minha tia, que eu amo muito, que eu amava ela, porque ela não está aqui hoje. Eu falava, Deus, minha tia foi embora. Eu ficava falando com a minha tia, estava falando com ela no enterro dela. Daí veio um pensamento, você está falando com o quê? Ela não está aí. Esse é o corpo dela. Daí me lembrei daquilo que C.S. Lewis, o grande teólogo britânico, pensador, professor da Oxford, falava: todos nós somos espíritos presos dentro de um corpo. Aquilo que você tem aqui não é você. Isso aqui é tua carcaça. Sabe, a verdade é que você vai ter que prestar contas acerca do teu corpo. Sabe, como que eu vou prestar contas acerca do meu corpo? Será que eu vou falar, Deus, olha só, o Senhor me deu um corpo, eu dormi bem, eu me alimentei bem, eu me exercitei bem, eu cuidei bem do meu corpo? Eu fico pensando, Deus no céu, um dia andando, e você chega com 50 e poucos anos de idade, lá no céu, e Deus, o que você está fazendo aqui? Pô, Deus, tive lá o AVC, vem para cá. Falou, já? Mas eu tinha para você 80 anos, velho, você já está com 53, já está aqui? Mas eu tive aquele AVC, e Deus vai falar assim, cara, você não cuidou bem do teu corpo, por isso você não conseguiu cumprir aquilo que eu tinha inicialmente para você. Faltava ainda mais 27 anos para você cumprir tudo que eu tinha para você, só que você cortou meu plano pela metade, porque você não foi bom gestor daquilo que eu te dei. Faz sentido? O nosso corpo. Agora, qual que seria um outro extremo? O outro extremo é aquela pessoa que esquece que o corpo não é dela e faz culto ao corpo. Eu não sou contra a academia, não estou falando isso, mas tem pessoas que fazem culto ao corpo. Faz sentido o que eu estou falando? Como eu falei, não sou contra a academia, eu faço academia, se é que você percebeu. Mas deixa eu falar uma coisa, por mais trincado que você seja, você tenha tanquinho, você não vai levar isso embora. Isso não é teu, é de Deus. Então o que é o corpo? O corpo tem que ser lidado com a mentalidade certa e com o equilíbrio certo. O corpo é o teu veículo para você cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Você precisa de um corpo para cumprir o que Deus pediu para você cumprir aqui. Então usa bem a tua ferramenta. Esse veículo chamado corpo, Deus está falando, é o tabernáculo, o Espírito Santo. Eu preciso de um corpo que está saudável, para o Espírito Santo ficar lá o máximo do tempo que ele precisa ficar, para através da presença do Espírito Santo em você, você cumpra o teu propósito aqui nessa terra. Faz sentido o que eu estou falando? Eu não sei você, mas eu creio que é um momento onde a igreja tem que acordar. Eu estava falando com a Júlia outro dia, ela estava falando assim, eu sinto que é um momento que a gente tem que começar a despertar muitas pessoas para o entendimento que você cuidar do teu corpo é espiritual, porque é o veículo que você tem para cumprir o teu destino espiritual aqui nessa terra. Isso é espiritual. Então, o próprio apóstolo Paulo fala, nem o nosso corpo é nosso. Agora, você pode pensar, então quer dizer que, o meu dinheiro não é meu, meu tempo não é meu, minha liderança não é minha, meus amigos não são meus, nem meu corpo é meu, o que eu tenho? Eu tenho direito a ter propriedade, eu sou brasileiro, cara. Na Constituição brasileira fala que eu, como cidadão brasileiro, tenho direito a ter propriedade. Eu tenho uma notícia para você: Deus não é brasileiro. Faz sentido? Outra coisa, Deus, Ele vai se importar com a Constituição do reino e não a Constituição brasileira. Eu não sou contra a Constituição brasileira, mas o que eu estou falando para você é que para Deus o que importa é a Constituição do reino e não a Constituição brasileira. O que é a Constituição do reino? Fala comigo, Bíblia. A palavra de Deus é a Constituição do reino. Faz sentido? É por isso que tem que entender que antes de você ser um cidadão brasileiro, eu diria que a maioria de nós somos, você é um cidadão do reino de Deus. O que significa você ser um cidadão do reino de Deus? Significa que Deus usou um corpo que nasceu em solo, que a ONU diz ser Brasil,
para cumprir um propósito maior, eterno, mesmo nesse momento onde a própria nação brasileira é passageira. O Brasil não vai durar para sempre. Faz sentido o que eu estou falando? Então você tem que ter uma mentalidade na eternidade. Na eternidade eu represento um reino. Você tem que estar tão mais identificado com o reino de Deus do que a própria nacionalidade do teu passaporte, do teu RG. Faz sentido o que eu estou falando? Sabe por quê? Luengo mencionou isso, eu comecei a pensar e meditar nisso. Falei, é verdade, muitas vezes pessoas não estão cumprindo o propósito do reino. O reino te deu uma missão para você cumprir enquanto você tem um corpo e enquanto você respira aqui nessa terra. Essa missão do reino não será cumprida se você não entender que a tua prioridade é a tua fidelidade e lealdade ao reino e depois a uma nação aqui nessa terra. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não vou cumprir esse propósito do reino de Deus porque eu não estou acostumado, a minha cultura é essa, a minha família faz isso, lá em casa a gente faz assim, lá em São Paulo é assado, e lá no Brasil, você está botando a tua cultura terrena como um impeditivo do cumprimento da cultura do reino de Deus. Você esqueceu que antes de ser cidadão brasileiro, você é um embaixador do reino de Deus. Faz sentido o que eu estou falando? Uma das maiores tragédias que um cidadão do reino pode ter, ou pode fazer, é amanhã de manhã, você viver pensando no final de semana. Você entra para trabalhar, a primeira hora você fala assim, não vejo a hora da sexta-feira chegar. Que tragédia. Sabe por quê? Porque você não está com a ótica correta. Porque você teria que ter a ótica, e todos nós devemos ter a ótica, que segunda-feira de manhã começa o cumprimento da nossa existência. Eu estou aqui, as pessoas podem pensar, o que você tem é uma carreira profissional. Outras pessoas podem pensar, isso aí que você tem é um trabalho. Outras pessoas podem pensar, isso aí é um bico. Outras pessoas podem pensar, isso aí é só um estudo. Para você não, isso aqui é o meio que eu exerço o meu chamado. E quanto mais oportunidade eu tenho para exercer o meu chamado, melhor para mim. Então você não vive para sexta-feira, você vive para segunda-feira. Você vive pensando, Deus, essa segunda-feira eu quero chegar arrebentando, eu vou até sexta-feira, o Senhor vai ter que me parar no sábado para eu descansar, e no domingo o Senhor me leva lá para o CT. O que é o CT? Fala comigo, igreja. Isso aqui que é o CT, onde você está sendo treinado, aonde você tem irmãos que vão abrir a Constituição e falar para você, você é cidadão do reino? Então abre aqui, ó. A Bíblia, a tua Constituição diz isso de você. Isso aqui que são teus direitos como cidadão do reino. Em nome de Jesus, você pode expulsar demônios. Em nome de Jesus, você pode curar os enfermos. Em nome de Jesus, você pode trazer justiça aonde existe justiça. Em nome de Jesus, você pode trazer paz aonde tem conflito. Em nome de Jesus, você pode levar alegria aonde tem depressão. Você pode, porque você conhece os teus direitos. Você foi lesado pelo usurpador, você foi lesado pelo devorador. Quem que você chama? Um advogado. Você contrata um advogado. Eu fui lesado por eles lá, eu quero saber os meus direitos, eu quero ressarcimento. O advogado vai falar para você, como foi a situação? Foi assim, você é cidadão brasileiro? Então, de acordo com a lei, você tem direito a isso, a isso, a isso, a isso, a isso. Nós vamos reivindicar isso. O que você está fazendo? Quando você entra na palavra, você começa a entender o que você tem direito. Você entende de onde você veio, quem você é e para onde você vai. Você começa a entender o que você faz na face dessa terra. Então você entra para trabalhar segunda-feira e você fala assim, em nome de Jesus eu repreendo isso. Você sabe que não é o teu chefe, você sabe que é o mundo espiritual atuando por trás do teu chefe. Faz sentido? Você não leva pessoalmente, porque você sabe que você não luta contra carne nem sangue. Você sabe que a tua guerra é contra principados e potestades do mundo espiritual. Faz sentido o que eu estou falando? Então você entende, Deus, o Senhor me deu tempo, o Senhor me deu talento, o Senhor me deu até o meu próprio corpo, e eu entendo que por mais que eu pense, eu como brasileiro tenho direito à propriedade. Eu tenho outra notícia para você, Deus não é um democrata. Deus está nem aí para a democracia. Eu sei que o que eu estou falando hoje não é politicamente correto, contanto que seja biblicamente correto, é o que importa hoje. Faz sentido o que eu estou falando? A gente começa a abraçar pela democracia. Você está mais disposto a fazer barulho nas redes sociais pela democracia do que pelo reino de Deus. Você está mais disposto a entrar em discussão, em sala de aula, em local de trabalho, por aquilo que você acredita que é uma gestão, um governo atual ou anterior, do que aquilo que você veio fazer aqui na terra, que é expandir o reino de Deus. Você sabe muito mais a agenda da direita e da esquerda do que a Constituição, do que você carrega, que é a Bíblia.
Tem que entender, cara, isso aqui é passageiro. Mas o que nós estamos fazendo aqui é construção e a gestão de um reino que é eterno. Eu não sirvo Mamon, eu não sirvo governo, eu sirvo o Rei dos Reis. Agora, Deus pode usar a minha influência nesse governo? Pode. Deus pode usar a minha influência nessa sociedade? Pode. Deus pode usar a minha influência no tempo que eu tenho aqui na terra e aonde eu estou atuando na esfera onde Deus me põe? Pode, mas tudo com a consciência que eu respondo ao Rei dos Reis. Esse Rei dos Reis tem um reino, ele não opera numa democracia, esse Rei dos Reis não é brasileiro, ele é do reino, o reino é acima do Brasil, o reino está acima da ONU, o reino está acima do Trump, o reino está acima de Macron, o reino está acima de tudo aquilo. A minha lealdade é para o reino antes de ser leal para qualquer outra coisa aqui nessa terra. Faz sentido? Eu tenho que entrar e partir ao cumprimento da minha missão com essa mentalidade. Billy Graham, o grande evangelista, antes dele fazer os grandes apelos para novo nascimento, ele começava com uma pergunta. Ele dizia: será que você já viu um cadáver indo embora dessa terra carregando uma mala? A gente nunca viu ninguém saindo dessa terra carregando uma mala. Em outras palavras, o teu espírito é de Deus, a tua alma é de Deus, o teu corpo é de Deus, e aquilo que nós temos que fazer é perguntar: Deus, se tudo é teu, como que o Senhor quer que eu venha fazer e gerir as tuas bênçãos? Faz sentido? O maior engano é eu pensar que eu sou dono de alguma coisa. Eu sou simplesmente um mordomo, e o Senhor vai trazer essa abundância, o Senhor vai trazer esse transbordar, quando eu reconheço a posse e o senhorio dele, daquilo que eu tenho, de onde veio e para que serve. Deus, o que o Senhor quer aqui? Eu não tenho direito de fazer aquilo que dá na minha telha, fazer aquilo que não me pertence. Pertence a Ele. Eu tenho que perguntar: o que o Senhor quer que eu faça com aquilo que o Senhor me deu? Eu estou falando uma coisa: a tua esposa não é tua, quer dizer, ela é tua, mas não é tua. Ela é de Deus. Os teus filhos são de Deus. Antes dos teus filhos, eu tenho 2 meninos, eu olho para eles, antes deles serem meus filhos e filhos da Júnia, eles são filhos de Deus. Eu vou ter que prestar contas a Deus sobre meus filhos. Então eu tenho que perguntar a Deus: o que o Senhor tem de plano para a vida do Zé? O que o Senhor tem de plano para a vida do Cô? Eu não vou ser que nem aquele pai que fala: eu sou médico, você tem que ser médico. Eu sou advogado, você tem que ser advogado. Eu sou jogador de futebol, você vai ter que ser jogador de futebol. Eu sou político, você vai entrar na política. Não. O que Deus, o que o Senhor quer que ele seja? Aonde que o Senhor quer que ele estude? Para onde que o Senhor quer que ele vá? Não é o que dá na minha telha, para o meu filho, para o meu carro, para a minha posse, para a minha fazenda. Não, é o que o Senhor quer para isso. O Senhor me deu dinheiro, para quê? O Senhor me deu uma plataforma, para quê? Pergunte por que Deus te deu uma plataforma até nas redes sociais. Hoje em dia, as redes sociais é uma plataforma de influência genuína. Está demorando para as pessoas entenderem, mas mais e mais as pessoas entendem. Virtualmente existe influência e aquilo conta. Por que Deus te deu aquilo? Por que Deus te deu a habilidade de você fazer network tão fácil? Por que Deus te deu a habilidade da oratória? Por que Deus te deu a habilidade com exatas e números? Por que Deus te deu a habilidade para, sabe, de uma maneira tão simples resolver algo tão complexo? Pai, o que o Senhor quer que eu faça com essa habilidade? Faz sentido o que eu estou falando? A pergunta honra a Deus. Quando você faz essa pergunta, você está levando honras e glórias para Ele. Número 2, fala comigo: responsabilidade. Nós falamos sobre posse, nós falamos sobre propriedade. O segundo princípio de mordomia é responsabilidade. Então aqueles homens receberam do seu senhor algo que não era deles. Os talentos não eram deles, os seus bens. Eles estavam gerindo os bens do seu senhor. Agora, o seu senhor tem uma expectativa. Fala comigo: Deus tem uma expectativa sobre aquilo que eu estou gerindo. E o Senhor tem uma expectativa que você venha fazer uma gestão responsável. O Senhor tem uma expectativa que você faça uma administração responsável. Como que você faz? Eu vou falar sobre finanças agora, dinheiro. Como que você faz? Alguns exemplos de responsabilidade ou gestão responsável com as tuas finanças. A primeira coisa é você se livrar de dívida.
Se você estiver anotando, a primeira coisa de responsabilidade é você se livrar de dívida. Por que você tem que se livrar de dívida? Porque quando você está em dívida, você não tem escolha. E Deus te fez para ter escolha. Lá no Éden, originalmente, Ele te deu livre-arbítrio. Ele nos deu livre-arbítrio. A dignidade do homem é ele poder ter escolhas. Quando você está endividado, você acabou de abrir mão da sua dignidade. Você não tem escolhas. Você é obrigado a pagar aquela dívida. Em outras palavras, você se tornou escravo. Deus não te fez escravo, Deus te fez para ser um filho e uma filha dele. Fala para quem está ao teu lado, você não é escravo, você é um filho amado. Agora, por que é importante você se livrar de dívida? Porque enquanto você estiver debaixo de dívida, você está preso, você está escravizado. Enquanto você estiver escravizado, você não tem opções. Quais são opções que você não tem? Você não tem a opção de ser generoso. Você não pode tomar escolha, hoje eu quero ser generoso, hoje eu quero escutar o Espírito e eu quero dar um passo de fé aqui. Não, você está em dívida. Faz sentido? Provérbios 21, abre aí comigo. Isso aqui não é o que eu penso, isso aqui é o que a Bíblia fala. Provérbios 21. Desculpa, 22. 22, diz assim: o rico, versículo 7, Provérbios 22, 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo daquele que empresta. Em outras palavras, a palavra de Deus está dizendo aqui: se você tomou emprestado, você automaticamente se pôs em escravidão. Agora, é pecado eu ter dívida? Eu perco a salvação uma vez que eu estou endividado? Não, você não perde salvação quando você está endividado. Não é pecado que você... quando você está em dívida, você não está cometendo pecado quando você tem uma dívida. Mas a única coisa que a Bíblia nos deixa é que biblicamente é tolice. É o que a Bíblia acabou de falar, você é um tolo se você está entrando em dívida, é tolo. Agora, sabe, eu não sei você, mas eu fico escutando algumas conversas, pensando, Deus, quando que a gente vai amadurecer? Sabe, pessoas começam a falar assim: ô Theo, é pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? É pecado? Eu entendo, se você está novo na fé, é natural você pensar dessa maneira. Mas eu escuto de pessoas que estão no evangelho há 20 anos, que nem outro dia veio um rapaz para mim: ô pastor, é pecado fazer tatuagem? Meu irmão, vai te catar, velho, fazer tatuagem, velho. Eu vou ficar te falando o que você tem que fazer, cara. Vai, pergunta para o Espírito Santo, cara. Ô pastor, eu posso escutar a música do mundo, ou a música é só rádio evangélica, porque eu gosto eu falei, cara, velho, você tem que escutar o Espírito Santo. Sabe, eu estou cansado de uma discussão que não gradua. Sabe o que eu estou falando? Chega uma hora que assim, você está há 20 anos guiando a tua vida, se é pecado ou não é pecado. É pecado ou não é pecado. Isso é para quem está começando na fé. Eventualmente você tem que graduar, evoluir, para não pensar em pecado ou não pecado. Você, como um crente maduro, deveria estar pensando: é excelente? É assim que você sabe o nível da tua maturidade. Se você não está mais naquele papo de pecado ou não pecado, não quero começar. Até onde que é pecado? Até aqui, então eu posso ficar aqui, né? Não, muda a tua mentalidade, evolua a tua mentalidade. O que eu preciso fazer para estar mais perto de Deus? Começa aí. O que eu preciso fazer para vai viver a excelência? Não é se é pecado ou não é pecado. O que é excelente? Não é se é pecado ou não é pecado. O que é sábio? Não é o que é pecado ou não é pecado. É o que é mais reino. O que nós precisamos começar é amadurecer a nossa conversa, a nossa visão de conduta. Não se é pecado ou não é pecado, mas o que é mais reino. O que é mais reino, o que é mais sábio, o que é mais excelente é você se livrar de dívida. Então a primeira coisa, você tem que se livrar de dívida. A outra coisa que nós temos que fazer é entrar no orçamento. Se estiver anotando, anota isso aqui: eu preciso entrar no orçamento, ou eu tenho que me comportar de acordo com a minha carteira. Eu preciso entender que eu preciso adequar o meu estilo de vida para ser um pouco abaixo daquilo que eu ganho. Eu sei que soa extremamente básico o que eu estou falando, mas é justamente nessas questões básicas de 10 aconselhamentos que nós fazemos na igreja sobre famílias passando por crises financeiras, caem nas questões básicas. Se livra da dívida, se comporte de acordo com a tua carteira, reduz teu custo de vida para você gastar menos daquilo que você faz. Eu sei que soa básico, mas infelizmente não tem sido praticado. 1 Timóteo 6, abre comigo aí. Paulo diz algo para Timóteo quando ele está ensinando Timóteo sobre dinheiro. Ele diz o seguinte no versículo 6 de 1 Timóteo capítulo 6. Ele diz: de fato, a piedade, ou algumas versões têm aí a devoção. Ele fala: de fato, a devoção ou piedade com contentamento
é grande fonte de lucro. Sabe o que é? Se eu falasse para você, existe uma grande fonte de lucro, quem quer saber? Quem falaria? Eu quero saber qual que é. Tá. Sim, né? Fala a verdade, você quer dinheiro? Seja sincero. Se eu falar assim, eu descobri uma grande fonte de lucro, você quer saber? Paulo está falando, Timóteo, eu descobri uma grande fonte de riqueza. Tem uma tradução que diz assim, você quer saber? Eu quero. Ele fala, é a devoção com contentamento. O que quer dizer isso? É um coração que fala assim, Deus, eu estou devoto a Ti, e eu olho ao meu redor, eu estou contente. Contente com o quê? Com o que eu tenho hoje. Contente com aquilo que o Senhor me deu hoje. Quer dizer que eu não vou almejar para mais? Não quer dizer isso, quer dizer que eu encontro contentamento naquilo que o Senhor me deu hoje. Quer dizer que antes de eu começar a ter ambição, eu vou ter gratidão. Faz sentido? Olha só o que está escrito aqui no versículo 7. Pois nada, fala comigo, eu não trouxe nada para este mundo, e deste mundo não posso levar nada. É o que ele fala no versículo 7. Olha só o que ele fala no versículo 8. Por isso, tendo que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Quer dizer que eu vou ter que então não ter nenhuma ambição, não querer melhorar o meu estilo de vida, o meu nível de vida, não quer dizer nada disso. Quer dizer que antes de você começar a ter ambição para subir na vida, aprenda a ser contente, aprenda a ser grato, aprenda a começar a viver de uma maneira onde você encontre contentamento e piedade naquilo que Deus te deu hoje. Sabe, eu comecei a entender, eu estava conversando com um amigo meu, ele falou para mim assim, Theo, essa mensagem, a última vez que a gente pregou essa mensagem, ele veio falar comigo, essa mensagem falou muito comigo, sabe por quê? Porque na semana que você falou sobre essa mensagem, eu comprei um carro novo. Eu passei 4 meses dirigindo no trânsito de São Paulo, olhando um carro que eu estava de olho, eu ficava olhando e falava assim, cara, quando pegar aquele carro, eu vou estar feliz, quando pegar aquele carro, eu vou estar feliz. E eu recebi um bônus, eu fui lá na concessionária, fui lá e comprei o carro. Ele falou assim, inconscientemente, eu peguei o carro, eu estou saindo do estacionamento da concessionária, primeiro farol para uma BMW. Eu pensei, quando eu pegar aquele carro, epa, até onde vai esse negócio? Faz sentido? Encontre contentamento naquilo que Deus te deu hoje. Não quer dizer que você não vai ter ambição para ter outras coisas, mas antes de você ter ambição, tenha gratidão. Se você se sentir bem com o teu carro, se você se sentir bem com a tua roupa, se você se sentir bem com... olha, todos nós somos suscetíveis a passar por crises financeiras. Nesse mundo, todo mundo é suscetível para isso. Eu tenho um amigo meu, e ele não é mais assim, mas eu lembro que uma vez ele passou por uma crise financeira. Ele tinha um estilo de vida muito alto, e quando ele teve uma crise financeira, ele teve que abrir mão de muita coisa e começar a reduzir seus gastos, reduzir seu custo de vida. E quando ele começou a reduzir o custo de vida, ele teve que trocar o carro, ele teve que mudar de onde ele morava, ele teve que parar de frequentar onde ele frequentava, ele teve que parar de fazer as viagens que ele fazia. E cara, se você conhecesse ele naquela época, você falaria, cara, alguém muito próximo dele morreu, porque o cara estava de luto. Ele estava, brother, é só um carro. Mas sabe que eu entendi? Que não era só um carro. Eu entendi que não era só uma casa, não era só restaurantes e viagens, era a identidade dele sendo ferida. E o que Deus estava falando para ele é, a tua identidade está em tanto naquilo que você tem, que agora eu estou tirando, você não sabe nem quem você é. A crise não tinha a ver com a Mercedes que ele tinha, que agora ele não tem mais. A crise não tinha a ver com a mansão que ele morava, que agora não mora mais. Não, tinha a ver com quem sou eu sem isso que eu tenho. Eu não sei quem eu sou. Existe uma crise instalada no ser dele, e Deus na verdade estava fazendo para o bem dele uma desintoxicação. Você não é o que você tem. Fala para quem do teu lado, você não é o que você tem. Quando você se sente bem com o teu carro, com aquilo que você tem, com as tuas roupas, com aquilo que você tem, aonde você mora, com aquilo que você come, o que está na tua mesa, você começa a sentir paz. E quando você começa a chegar na paz, você não tem mais aquela ansiedade de correr atrás daquilo que é novo, o próximo, o zero, a última geração. E de repente você começa a entender que você vai aos poucos saindo de dívida. E quando você começa a sair de dívida, sabe o que acontece? Você tem um pouquinho para poupar. E é justamente a terceira coisa que nós temos que fazer. Fala comigo, entrar no orçamento. Lucas 14, abre comigo o versículo 28, Jesus conta uma história, ele ilustra aqui de uma maneira tão excelente, Lucas 14, versículo 28,
Ele fala assim: pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas, para se ver se tem como terminá-la, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos as que a virem pela metade comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Talvez você já tenha lido esse trecho na palavra antes, mas eu só resumo para você. O que é que Jesus está falando? É bem simples o que ele está falando. O que Jesus está falando é: tenha um plano. É só isso. Tenha um plano, entre nesse plano, entre nesse orçamento. Tenha um plano, faça o planejamento. É bem simples. Agora, além de você ser uma pessoa que vai entender que a primeira coisa que você tem que fazer é você se libertar das dívidas, depois você vai se comportar de acordo com a tua carteira, você também, nós precisamos guardar. Por que a gente tem que guardar? Provérbios 21, nós vamos guardar, isso é ser responsável, nós vamos economizar. Por quê? Provérbios 21, versículo 20, abre lá comigo, está escrito assim, Provérbios 21, versículo 20, diz: há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Presta atenção, novamente, há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato, o que ele faz? Ele faz o quê? Os devora. Ele devora o quê? O azeite e a riqueza, certo? Para você devorar algo, esse algo tem que existir, sim? Em outras palavras, o problema do insensato não é que ele não conseguia gerar riqueza, é que ele gastava mais do que ele gerava. Eu repeti, o problema do insensato não é que ele não consegue gerar riqueza, é que ele tem mais habilidade de gastar do que gerar riqueza. Então ele pode ser bem dotado em gerar riqueza, mas ele é muito mais louco em gastar do que ele tem de dom de gerar riqueza. Então, o que o Senhor está falando aqui, você, não é questão de pecado, não pecado, novamente, é questão de sabedoria. Ele falou assim: economize. Economizar para quê? Duas coisas, principalmente. Você vai economizar para um fundo de emergência. Fala comigo, Lei de Murphy. Você sabe o que é a Lei de Murphy? Ela vem para você quando você não tem nada no fundo de emergência. Quando você tem um fundo de emergência, você espanta. Lei de Murphy. Os economistas dizem que em uma década 78% das pessoas vão passar por uma crise financeira aguda. Em outras palavras, de cada 5 pessoas, 4. Economize e tenha um fundo de emergência. Além disso, você economiza para investir, nem se for para você fazer um investimento pequeno. Eu estava conversando com um jovem que acabou de pegar o primeiro emprego. Ele falou para mim: Theo, o que eu tenho que fazer? Você tem que dizimar, você tem que ofertar, você tem que investir. Como que eu tenho que fazer isso? Antes de você começar a fazer qualquer compromisso financeiro, já tira esses 3 do lado, faz os teus cálculos com o que restou daquilo. Depois que você dizimou, depois que você ofertou, depois que você investiu, o que sobrou? Você vai então fazer tua vida caber dentro desse orçamento aqui. Mas eu não consigo nem investir nada, é tão pouco, é tão pouco. Eu falo assim: nem se for para você investir tão pouquinho, se você for fiel com pouco, Deus vai te pôr sobre muito. E mais do que isso, Deus vai ter, mas se a gente fazer o cálculo aqui nos dividendos, não vai dar nada. Eu falei: não faz mal, sabe o que está gerando em você? Disciplina. E já está gerando a mentalidade para você prosperar. Se você consegue investir com pouco, você já está preparado, você está condicionando a tua mente para pensar riqueza. Então você vai guardar para fundo de emergência, você vai guardar para investimento, e por final, você ser responsável com as suas finanças é você ter finanças para você doar. Fala comigo, generosidade. 1 Pedro, abre lá comigo, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro 4, 10. Pedro fala assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando. Fala comigo, administração. Essa palavra administração ou administrando, ela tem sua raiz numa palavra em grego chamada oikonomos. Fala comigo, oikonomos. Você conhece a palavra, é que você não está reconhecendo, mas a palavra oikonomos é a raiz da palavra economia. Oikonomos nada mais é aquele que cuida da fazenda do outro. Então ele fala assim: ó, você vai fazer a administração da fazenda do outro fielmente. A graça de Deus em suas múltiplas formas. A graça de Deus vem em múltiplas formas. Vem em formas de favor, vem em formas de portas abertas, vem em formas de dinheiro, vem em formas de tempo, de qualidade nos relacionamentos. Ele fala: faça a economia, a administração. Para quem?
Fala comigo, os outros. Não é para você, é para os outros. Ontem eu tive uma experiência que foi algo bem marcante na minha vida. Eu estava indo para o aeroporto para ir pegar um avião para Vitória do Espírito Santo para ministrar. Eu ia pregar ontem, eu preguei lá ontem à noite. E mais ou menos na hora do almoço eu estava indo para lá e o meu telefone tocou e era um amigo meu, que eu nunca conheci na vida pessoalmente, mas a gente vem se falando já há um tempo no Instagram e no WhatsApp. Esse amigo meu, a gente tem diversos amigos em comum. Ele é um homem de Deus, ele é um profeta. É um cara assim que Deus tem usado de uma maneira poderosíssima. E ele não mora no Brasil, ele tem um ministério fora do Brasil, na América do Sul, fora do Brasil. E eu sabia que ele estaria no Brasil nesse mês de setembro. E quando ele ligou, eu falei, caramba, eu esqueci que ele ia vir aqui. Daí eu atendi e falei, oi, aí irmão, beleza? A gente começou a conversar. Eu falei, cara, você está no Brasil? Cara, se eu soubesse, cara, eu teria, sei lá, ontem visto uma maneira de sentar para tomar um café, para eu te conhecer pessoalmente, finalmente. A gente está se falando já há tanto tempo, só no WhatsApp e no DM. Ele falou assim, cara, hoje eu peguei um avião, cara, saí de São Paulo. Falei, nossa, velho. Falei, cara, eu também estou indo para o Porto agora. Ele falou assim, para onde você está indo? Falei, estou indo para Vitória. Falei, você está indo para Vitória? Falei, eu estou em Vitória agora. Eu falei, mas como você está em Vitória? Falei, acabei de pegar hoje de manhã o voo para Vitória. Ele tinha pego o primeiro voo, estava pegando o segundo voo, saindo de Guarulhos para Vitória. Falei, o que você está fazendo em Vitória? Falei, não, a minha família é de Vitória, mas na verdade, eu falei, você foi ver a tua família? Não, na verdade não, hoje eu acordei, o Espírito Santo falou para mim, pega o avião e vai para Vitória. Falei, não, sério mesmo? Você, sério? Agora eu estou entendendo porque eu estou em Vitória, velho. Na verdade, eu vou ficar esperando você aqui no aeroporto. Ele estava no aeroporto de Vitória ainda, tinha acabado de chegar. Falei, então espera aí que eu estou chegando. Eu entrei no avião, fui para Vitória. Aterrisei, eu saio pela porta, quem está lá? Ele. Prazer, cara, eu abracei ele e tal. Pô, finalmente a gente está se conhecendo, começando a conversar. Cara, e daí a gente foi para fazer o quê? Comer uma moqueca. Porque Deus se agrada disso. Tô sentado lá comendo uma moqueca, lá com ele, falei, meu irmão, me conta a história, velho. Que coisa doida, porque eu conheço sobre a fama dele. Ele começou a me contar, Deus está fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu falei, uau, cara, glória a Deus. Eu falei, mas me conta, cara, como que aconteceu tudo isso aí? Ele falou, Theo, eu sou órfão. Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Com 8 anos de idade eu estava na rua, sem ninguém, não tinha família. Eu falei, cara, eu comecei a entrar no crime, com 12 anos de idade, eu já estava no crime. Ele falou assim, cara, eu tinha 16 anos de idade. Teve um festival de música evangélica na minha cidade, Jesus Vida Verão. 40 mil pessoas, música evangélica. Ele estava lá, ele falou, eu li aquela multidão. Eu, na loucura, falei, cara, eu vou entrar nesse negócio aqui, eu vou fazer uma arruaça, assaltar alguém lá no meio do evento evangélico lá. Ele chegou com um cano na cintura já, camiseta por cima, entrou, viu aquela multidão e uma mulher cantando, Cassiane. Ele ficou lá, ficou escutando. E aí de repente falou assim, cara, alguma coisa falava para mim, chega lá perto. Daí ele com aquela marra de criminoso dele, entrou no meio dos 40 mil, vai, sai, foi indo. Chegou, ficou na frente do palco, pá. Assim que ele chegou na frente, ela termina uma música, pá, ela fala, você, começa a profetizar na vida do cara. Deus está falando que você é um profeta para as nações. O Senhor está me mostrando você perante presidentes. O Senhor está me falando que o Senhor vai te pôr no meio na frente das multidões. O Senhor está falando que Ele vai te levantar. A obra que Ele vai fazer na tua vida. Ele falou assim, ó, a obra que Deus vai fazer na tua vida é tão grande, é tão incrível, que a próxima vez que eu te ver, eu não vou nem te reconhecer. E daí terminou a profecia, cara. Ele ficou lá. No final, não sei como, cara, ele falou assim, a única coisa que eu sei é que eu estava no apelo, de joelho na frente, com cano na cintura, mãos erguidas, chorando, entregando minha vida para Jesus. Falei, e depois, cara? Ele falou, cara, 16 anos de idade, caí para dentro de uma avó minha que era da Assembleia de Deus, me levou lá para uma igreja lá, eu comecei a ir naquele negócio todo lá. Depois eu casei, fui para as missões, o Senhor me enviou, e eu fui para um lugar lá na América do Sul, pobre, uma cidadezinha. Falei, e aí? E eu comecei meu ministério lá, cara,
sendo fiel com o pouco que Deus me deu. Falei, cara, com o pouco que Deus te deu tudo isso aí? Falei, é. Ele começou a falar, deixa eu te mostrar. Olha eu orando por esse presidente. Olha eu orando por esse presidente. Eu falei, fiquei olhando. Depois eu fui pro Google para ver se era esse presidente. Era mesmo. Não era só um velho com uma gravata, não. O cara era o presidente mesmo. Ele falou assim, eu já orei por 5 presidentes. Eu já profetizei por 5 presidentes. Ele falou assim, cara, e depois, cara, a coisa doida. Alguns meses atrás eu recebo um e-mail. Eu não tenho, ele falou assim, ultimamente eu não tenho ido para o Brasil tanto. Só que eu recebi um convite do Brasil para pregar no Brasil. Eu já estou fora do Brasil há 14 anos, ele falou para mim. 14 anos. Meu ministério é fora do Brasil. América Latina, não tem nada a ver com o Brasil. Recebi um e-mail. O pessoal falou assim, olha, a gente descobriu quem você é, a gente sabe quem você é, a gente tem alguns amigos em comum, a gente quer te convidar para você inaugurar uma igreja aqui em São Paulo. Eu falei, eu vou. Mandaram a passagem, ele pegou, foi lá para inaugurar essa igreja lá em São Paulo, aqui em São Paulo, só que é lá em Alphaville. Foi lá nessa igreja Alphaville, uma Assembleia de Deus. Ele pega o microfone para pregar, ele vira para pastor e para o pastor, que são os pastores que fundaram aquela igreja, Cassiane e o marido dela. Eu estou aqui para pregar nessa igreja e você não sabe quem eu sou, né? Ela, não, a gente sabe quem você é, a gente chamou você para você pregar aqui. Eu falei, não, só que deixa eu te contar como que eu me converti. E ele conta a história de como ele se converteu. Ele falou assim, hoje eu cumprimento a profecia que a próxima vez que você me veria, você não me reconheceria. Você não me reconhece porque Deus fez uma obra muito grande na minha vida. Agora, por que eu estou te contando essa história? Porque eu na minha conversa com ele falava assim, tá bom, beleza cara, mas meu irmão, me conta, como é que esse negócio fluiu tudo? Ele falou assim, cara, tem uma pessoa que foi estratégica na minha vida. Como assim? Logo que eu me converti, eu conheci um homem. Eu não sabia quem que ele era. Ele era um homem assim, muito amoroso, um homem de Deus, que me pôs debaixo dos braços dele e falou, eu vou te ajudar. Ele me aconselhava, ele me mentoreava, ele é um cara que me ajudava, e quando eu comecei a ver, ele estava me ajudando financiando. Começou a financiar as coisas. As minhas viagens missionárias ele financiava. Tudo que eu via de almas sendo ganhas para Jesus, eu sabia que eu estava fazendo um apelo, só que eu só estava lá porque esse homem estava financiando. Daí ele começou a me contar sobre esse homem. E esse homem é um dos maiores empresários do Brasil. Ele é um multimilionário com talvez a maior empresa do estado do Espírito Santo. E ele falou assim, você sabe de uma coisa? Esse homem investe tanto em missões que ele vive com 10%, ele vive do dízimo e ele entrega 90%. Falei, cara, sério mesmo, cara? É a primeira vez que eu escuto um brasileiro fazer isso. Eu escutava de Colgate, sabe a pasta Colgate? É na verdade um empresário cristão chamado Colgate. E o Colgate viveu e construiu a fortuna dele fazendo sempre isso. Ele vivia com 10%, ele vivia do dízimo e entregava os 90% para Deus, para a obra de Deus. E eu falo assim, sério? Porque ele me falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim, porque esse homem fala que melhor do que você ter as bênçãos é você ser o canal de bênção. Mais satisfatório do que você ganhar riqueza é você dar a riqueza. Por que você faz dinheiro? No final de tudo, doar. É por isso que nós fazemos. E essa é a maneira responsável. Fala comigo, responsabilidade. Número 3, prestação de contas. Fala comigo, prestação de contas. Todos nós vamos prestar contas. Todos nós. O Criador deu a criação para nós cuidarmos dela. E já que a gente está falando sobre coisas polêmicas que nem dinheiro, vamos falar de meio ambiente. A verdade, independente de governo, nós como nação não temos feito um bom trabalho cuidando daquilo que Deus nos deu. O meio ambiente. A gente tem que melhorar em gestão do meio ambiente. Sabe o que a gente também tem que melhorar? Em cuidar das nossas crianças. A gente precisa melhorar em cuidar das nossas adolescentes. Nós vamos um dia ter que prestar contas. O Senhor falou assim, eu te dei o Brasil com todas as riquezas naturais, o Brasil com tanta gente, 210 milhões de habitantes, com tanta criança linda e pura. Qual foi a tua gestão daquilo que eu entreguei na tua mão? Abre comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Fala comigo, domínio.
falando assim, ó, governe sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, versículo 27 a chave, criou Deus o homem a quem? A sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, dominai sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deixa eu só explicar uma coisa aqui, e minha questão aqui não é tentar ser polêmico, não é nada, mas eu acho que é importante a gente começar a falar e abordar algumas questões aqui. Sabe, o que Deus está querendo dizer aqui é que eu estou dando para você domínio sobre a terra. Você precisa fazer boa gestão sobre a terra, sobre a natureza, sobre os animais, sobre você. Você tem que fazer boa gestão de tudo. Tudo que Ele te deu, você tem que fazer boa gestão. Agora, entenda uma coisa: Deus criou a terra, Ele disse, está bom. Deus criou o homem, Ele falou, está muito bom. Deus nos entrega um universo impecável. Faz sentido? Ele nos entrega em Gênesis 1, antes de Gênesis 3. O pecado só entra em Gênesis 3. Em Gênesis 1, versículo 26, 27, 28, Ele entrega para o ser humano um universo impecável. Além do universo ser impecável, Ele nos entrega um universo incompleto. Incompleto não quer dizer que tem defeito, quer dizer que não está completo. Ele diz, aquilo que eu estou te entregando é impecável, mas ainda tem coisas para fazer. Por isso Ele fala, multiplicai. Por isso que Ele fala, subjugai. Por isso que Ele fala, frutificar. Ele fala assim, enchei a terra. Porque Ele dá o começo perfeito, mas aquilo lá é só o começo. Faz sentido? Essa é a cosmovisão teísta, que acredita num Deus, e essa é a visão do teísmo judeu-cristão, que nós entendemos que o Ser Supremo criou os céus e a terra, e estava bom. Ele criou o ser humano e estava muito bom. Ele dá para o ser humano a gestão e fala, você domina, multiplicai, enchei. Está perfeito, está impecável, mas está incompleto. Agora, qual que é a visão anticristã? A visão anticristã é a versão do ateísmo, a visão que não existe Deus, a visão que tudo isso que nós temos é o resultado de uma evolução, e hoje o que nós temos está contaminado, está defeituoso, e por sinal está completo. Não tem para onde crescer, não tem para onde gerar riqueza. Portanto, a tua riqueza é às custas da minha pobreza. Faz sentido? E o inimigo está capitalizando debaixo dessa falácia, desse engano, porque a gente está chegando num ponto onde a gente não está entendendo que nós somos gestores. Nós temos a responsabilidade de encher a terra, multiplicar, gerar riqueza. Essa é a nossa responsabilidade, lá do Éden. Se você acredita naquilo que está escrito em Hebreus, que o segundo Adão viria, ele restauraria as coisas, e obviamente que só na plenitude tudo estará, só na segunda vinda, na glória, que tudo estará restaurado na plenitude. Mas hoje nós parcialmente já estamos vivendo isso, onde o Senhor está nos dando hoje a responsabilidade de mordomos. Eu quero que você venha multiplicar, eu quero que você venha fazer boa gestão. Agora olha só que interessante, eu quero falar isso aqui, eu quero tentar ser o mais claro possível, porque o meu intuito não é polemizar, mas quando esse papo de veganismo, você tem que ver o que está por trás. O que está por trás desse papo de veganismo? Nós não queremos ferir os animais, porque de uma certa maneira nós queremos fazer com que os animais venham ser tão exaltados, a tal ponto que haja uma equiparação com a raça humana. Quando Deus deixou claro, só você, homem, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Os animais não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Você vai ter que fazer boa gestão dos animais. Faça boa gestão da vegetação. Mas você é feito à imagem e semelhança de Deus. E o momento que eu começo a equiparar a vida animal com a vida humana, eu acabo de reduzir o ser humano, e eu tiro a dignidade e o que a mais que ele, eu, você, a pessoa do teu lado, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por que
por que nós temos que nos importar com direitos humanos? Porque se você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você merece ser tratado com dignidade. No final de tudo, os animais, a fauna, tudo que existe, está sob o nosso domínio. Boa gestão. Domínio não quer dizer eu vou destruir tudo, vou comer tudo, consumir tudo. Isso não é boa gestão, mas está sob o nosso domínio. Então existe uma classe hierárquica, mas também tem um modus operandi responsável de gestão. Faz sentido o que eu estou falando? É importante nós entendermos isso, porque aos poucos esse negócio começa a entrar, especialmente nos adolescentes, onde você não está entendendo qual que é a diferença da vida humana e de um cachorro. Eu amo cachorro, mas eu sei que a vida humana é feita à imagem e semelhança de Deus. Então você vai ter que prestar conta sobre isso. Quando eu penso, Deus me deu já um negócio que está completamente pleno, não tem para onde eu crescer, eu vou fazer gestão para quê? Deus te deu uma coisa que no início, em Gênesis, pré-queda do homem, estava impecável. O homem escolheu, permitiu o pecado entrar. Jesus vem para restaurar as coisas. Debaixo da graça eu posso trazer restauração, e debaixo da graça eu posso continuar a fazer gestão. É da vontade de Deus que você venha gerar riqueza para tirar da pobreza sistêmica da face da terra. É da vontade de Deus que você venha gerar riqueza para financiar a expansão do reino de Deus. Amém? Eu não quero polemizar, mas é isso. Colossenses 3. Enquanto você abre em Colossenses 3, deixa eu só compartilhar uma experiência que eu tive. Eu estava outro dia conversando com minha esposa, e eu senti o Espírito Santo me repreendendo. O Espírito Santo começou a falar comigo: toma cuidado como você fala com a minha filha. Faz sentido? Eu comecei a entender que eu tenho que prestar contas da maneira como eu falo com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus irmãos, com a minha mãe, os meus relacionamentos, porque antes deles serem minha família, eles são filhos de Deus. Fala para quem está do teu lado: você é filho de Deus. Fala para outra pessoa que você ignorou: você é feito à imagem e semelhança de Deus. Antes de você ser o cônjuge do teu cônjuge, você é filho de Deus. Antes de você ser filho do teu pai e da tua mãe biológica, você é filho de Deus. Faz sentido o que eu estou falando? Colossenses 3, a gente termina com isso aqui, 23, Colossenses 3, 23. E tudo o quanto fizerdes, Paulo está falando, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor o servis. Vamos pôr isso aqui em primeira pessoa, repita comigo assim: tudo que eu fizer, eu quero fazer com todo o meu coração. Eu faço tudo o que eu faço para o Senhor e não para os homens, porque no final de tudo, eu sei que quem vai me recompensar não serão os homens, será o Senhor, porque através dele eu tenho o galardão da herança, porque afinal de contas, eu sou servo de Deus. Faz sentido? Fica de pé onde você está. Sabe, nossa recompensa vem de Deus, e eu quero te encorajar, mesmo você entendendo sobre mordomia hoje. Antes de nós orarmos, eu quero só falar algumas coisinhas bem rápidas. A gente vai fazer uma oração para finalizar, mas entenda uma coisa: você tem que fazer boa gestão e boa mordomia, e você deve sim investir no reino de Deus, mas é importante você investir no reino de Deus com a ótica correta. A ótica correta é: parte da minha recompensa, ou melhor, a minha recompensa parcial eu recebo na terra, mas a minha recompensa plena eu recebo na glória. Faz sentido? Você tem que começar a entender: pai, eu vou fazer boa gestão, eu vou investir no puro legado, glória a Deus. Eu vou investir em missões, glória a Deus. Vou investir em caridade, glória a Deus. Eu vou ofertar, eu vou dizimar, porque você é um homem, uma mulher fiel, glória a Deus. Mas você tem que entender uma coisa: se você só enxerga isso, esse âmbito, você vai se frustrar eventualmente. O que eu estou fazendo, o que é? É só dar cesta básica para os outros? Algum momento você vai cansar, algum momento não vai fazer sentido. O que eu estou fazendo? É construir prédio? Pô, mais uma família que vai lá para as 10h40, lá para a janela 10h40, mais um vai lá para o mundo muçulmano, tá bom?
Algum momento você vai cansar. Você tem que entender, parte da tua recompensa você recebe aqui, toda a recompensa você recebe no céu. Tem algo que você só vai entender de recompensa quando você chegar lá. A gente falou sobre isso domingo passado. Quando chegar no céu, você vai ser recepcionado por pessoas que falam: você não pregou Cristo para mim, mas você financiou a pessoa que pregou Cristo para mim. Eu só estou aqui hoje porque você financiou a pessoa que pregou Cristo para mim. Faz sentido o que eu estou falando? E você vai entender a recompensa plena na glória. Aqui na terra a gente entende a recompensa parcial. Mas aonde você estiver, erga as suas mãos, a gente vai orar. A gente vai finalizar hoje entendendo que Deus é o nosso Senhor e todos nós somos mordomos. Repita comigo: Senhor Deus, eu reconheço o teu senhorio e a tua posse de todos os meus recursos. Hoje, Senhor Deus, eu digo que eu sou o teu Senhor, eu sou o teu servo, eu sou o teu mordomo. Eu quero fazer gestão boa e irresponsável do meu tempo, do meu talento, do meu tesouro, da minha influência e de todos os meus relacionamentos. Eu entendo, Deus, que o meu espírito, o meu corpo e minha alma foi dado a mim por ti, como um presente e por um tempo determinado. Eu peço, Deus, que o Senhor venha estar me dando graça para multiplicar todos os recursos que o Senhor põe nas minhas mãos. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha gerar em mim a revelação que melhor do que ter as bênçãos é eu ser um canal de bênção. Eu sei, Deus, que o Senhor me chama a multiplicar, encher a terra e expandir o reino de Deus. Me dá graça para isso. Eu olho ao Senhor como meu galardoador, como aquele que me traz a recompensa. Parte da recompensa eu recebo nessa terra, mas a recompensa plena eu recebo nos céus, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus onde você estiver. Glória a Deus, amém. Se você está aqui hoje e você precisa de uma oração de qualquer tipo de ministração, a equipe está aqui pronta para orar por você. Se você já recebeu tudo que você tinha que receber, abraça umas 3, 4 pessoas, fala boa mordomia essa semana, Deus te abençoe. Continuamos semana que vem com a nossa série.